Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Você diz que o amor é casto. Você está se referindo ao celibato? Resposta: vamos explorar esse problema para ver o que nele se contém. Tenha a bondade de não ficar nem na ofensiva e nem na defensiva, porque, para compreender, precisamos explorar. E a exploração cessa quando há preconceito, quando estamos amarrados a uma tradição ou a uma crença. Em tais condições, um indivíduo se assemelha a um animal atado a uma estaca, que não pode se distanciar dela. Mas você precisa ir longe para descobrir o que é a verdade. Precisamos descer a uma grande profundidade para descobrir a verdade contida em qualquer problema. Tenha a bondade, pelo menos essa noite, de me acompanhar, a fim de explorarmos juntos, sem estar ancorados, o que em si é uma tarefa muito árdua. Porque quando temos preconceitos, desfiguramos o problema e a solução, portanto, sai também desfigurada. E para encontrar a solução, precisamos estudar o problema sem o desfigurar, com uma atitude defensiva ou ofensiva, negativa ou positiva. Vamos, portanto, examinar juntos o problema para ver aonde ele nos conduz. Nessa pergunta está contida toda a complexa questão do sexo. Os instrutores religiosos, os sistemas tradicionais, proíbem as relações sexuais, dizendo que impedem o homem de encontrar a realidade suprema, que o homem precisa ser celibatário para achar Deus, a verdade ou como quer que se chame. Ora, por tradição, é esse o preceito geralmente admitido. Mas se desejamos achar a verdade contida num problema, nada significa a tradição e a autoridade. Pelo contrário, torna-se um obstáculo, o que não quer dizer que o homem deva ser licencioso. A verdade não se encontra no oposto, porque um oposto é sempre o prolongamento do seu próprio oposto. A antítese é o prolongamento da tese, sob uma forma diferente. Logo, para encontrar a verdade contida nessa questão, precisamos considerá-la com muito cuidado, sem o preconceito da tradição, sem o temor à autoridade e sem o insidioso prazer da complacência. Precisamos observá-la e perceber o seu significado integral. Em primeiro lugar, por que razão se tornou o sexo um problema para a maioria de nós? Por que razão, na época atual, praticamente em todas as partes do mundo, e esse é um dos fatos mais extraordinários, homens e mulheres estão à mercê do prazer sensual? Por que se tornou ele um problema tão imenso e cadente? Se não o compreendemos, nós ou o condenaremos ou a ele cederemos. Não vou dizer o que é certo ou o que é errado. Isso seria uma maneira estúpida de tratar o problema. Precisamos ser celibatários porque os livros o preceituam? Devemos levar uma vida desregrada porque outros livros o recomendam? Para estudarmos o problema profundamente, precisamos pensar nele de uma maneira nova. E para pensar nele de maneira nova, precisamos abandonar as sendas muito conhecidas do velho. O problema, portanto, é por que o sexo se tornou um problema tão cadente? Em primeiro lugar, obviamente, porque
ele é estimulado por todos os meios possíveis na sociedade moderna. Todos os jornais, todas as revistas, os cinemas e os quadros estimulam o erotismo. O negociante emprega uma mulher para atrair a sua atenção, para te fazer comprar um par de sapatos ou sabe Deus o quê. Vivemos debaixo do contínuo bombardeio de estímulos sexuais e isso é um fato. E a sociedade, a civilização na época atual, é essencialmente o resultado do valor sensorial. As coisas mundanas, se tornaram extraordinariamente importantes nas nossas vidas. A posição, a riqueza, o nome, assumiram uma vital significação porque são meios para se alcançar o poder, para se alcançar a chamada liberdade. Os valores sensuais se tornaram predominantemente significativos nas nossas vidas e essa é também uma das causas desse avassalador problema do sexo. No pensamento, no sentimento, vocês deixaram de ser criadores. São simples máquinas de imitação, não é? Sua religião é um mero hábito. Seguir a autoridade, a tradição, cultivar o temor, copiar o livro, observar a regra, o exemplo, o ideal. Ela se tornou uma rotina. A religião se tornou um mero murmurar de palavras, ir ao templo ou praticar uma disciplina. Sendo que tudo isso implica um processo de repetição, cópia, imitação, uma formação de hábito. E o que acontece à sua mente, ao seu coração, quando apenas são imitadores? Murcham naturalmente, não é? A mente que precisa ser ágil, que precisa ser capaz de profunda penetração, profunda compreensão, transforma-se em uma simples máquina, num toca-discos. Imita, copia e segue. Deixou de ser uma mente e a religião se tornou matéria de crença. Por essa razão, emocionalmente, interiormente, não há criação. Não há uma reação criadora. Só há monotonia, só o vazio. O mesmo se pode dizer com relação ao pensamento. E o que é o seu pensar? O que é a sua existência? Uma rotina oca e vazia, não é? Ganhar dinheiro, jogar cartas, ir ao cinema, ler livros baratos ou tratados eruditos. Mas o que é isso? Não é exatamente uma máquina a funcionar, sem profundeza, sem pensamento, sem compaixão, sem receptividade. Como pode ser criadora uma mente em tais condições? E assim, o que acontece à sua vida? É estéril, privado de pensamento, privado de mente, um imitador, um copista. Em tais condições é natural. O único prazer que te resta é o sexo, o que se torna a sua fuga. Portanto, sendo ele o seu único alívio, está encerrado na prisão e existe, por isso, a eterna questão de como sair dessa prisão. E suas ideias, suas disciplinas, não te darão a possibilidade de sair. Você pode refreá-lo, pode contê-lo, mas isso não é viver criadoramente. Não é ser feliz, puro e nobre. É viver em constante temor.
O sexo é um dos meios de autoesquecimento. No sexo, você se esquece momentaneamente de você mesmo. E porque vive tão na superfície, tão emprenhados na imitação, o sexo é a única coisa que te resta e se torna, por isso, um problema. E é claro, quando o sexo é a única coisa que resta, não há vida. Não estamos tentando resolver o problema, só queremos compreendê-lo. E quando o compreendermos integralmente, descobriremos a solução. Para os muitos problemas sérios da vida, não existem soluções categóricas, sim ou não. Mas quando se compreende o próprio problema, encontra-se a sua solução. E a resposta que teremos é que o problema existirá enquanto não tivermos capacidade criadora. Enquanto não estivermos livres da imitação, do hábito, enquanto a mente permanecer presa no processo da repetição, no processo de ganhar dinheiro, que implica uma existência cruel. No mero repetir, no mero recitar, não há possibilidade de criação. Só há criação quando libertamos o pensamento criador, o ser criador, a existência criadora. O que significa prover uma revolução radical em nossa vida. Não uma revolução verbal, mas uma revolução interior. Uma completa transformação de nossas vidas. Só então esse problema adquirirá um significado diferente. Só então terá a própria vida um significado diferente. Os que lutam para ser celibatários como meio de alcançar a realidade, de alcançar Deus, não são castos, são ignóbeis, porque o seu coração é árido. Por certo, sem o amor não há pureza. E se um coração puro pode encontrar a realidade, um coração disciplinado, um coração refreado, um coração deturpado, nunca encontrará. Só encontrará um coração que sabe o que é amar, mas não pode amar se está prisioneiro de um hábito, seja religioso, seja físico, psicológico ou sensual. Assim, o homem que luta para ser celibatário nunca pode compreender a realidade, porque, no seu caso, o celibato é mera imitação de um exemplo, de um ideal. E a imitação de um ideal é um simples copiar, e, portanto, estéril. Todavia, o homem que sabe amar, que sabe ser bondoso, generoso, que sabe consagrar-se completamente a uma coisa, sem pensamento egoísta, esse homem conhece o amor, e esse amor é casto. Onde existe esse amor, deixa de existir o problema. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!